Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, mas se estão vendo agora, muito bem, vamos começar a nossa aula. Nós vamos continuar a aula de história sobre o Renascimento e vamos falar agora sobre o humanismo, que foi uma das correntes de ideias que mais contribuíram para a formação do Renascimento. Foi um movimento intelectual que propunha o seguinte: estudar autores antigos, estudar autores que faziam parte da galera de Roma, da Grécia Antiga. Baseando no conhecimento desses caras antigos, desses autores antigos, eles teriam então um novo conhecimento, uma nova maneira de ver o mundo. Os humanistas, eles traduziram várias obras dos gregos antigos, da Roma Antiga também, e divulgaram esses textos para várias pessoas. Com base nessas traduções, eles aprofundaram ainda mais o conhecimento da literatura, da história, da matemática, da filosofia e etc e coisa e tal. Inicialmente, o termo humanista era para aqueles que queriam iniciar sua vida acadêmica nas universidades. Posteriormente, esse termo foi dado àqueles que queriam transformar uma nova visão de vida, aqueles que queriam mudar a visão de vida daquelas pessoas. Com esse ideal, os humanistas eles foram muito críticos da igreja, desafiando o domínio cultural da igreja e propondo o uso da razão nos estudos bíblicos, utilizando-se também da experiência para provar as verdades. Os humanistas eles rejeitavam a cultura dominante da igreja, mas isso não quer dizer que eles eram ateus. Na verdade, eles eram cristãos, mas eles queriam poder analisar a Bíblia utilizando outras fontes de interpretação. Essas outras fontes ligavam-se às fontes da Idade Antiga, da Grécia, da Roma, onde eles poderiam ter liberdade, que eles poderiam mostrar sua própria interpretação. Essas fontes antigas que eles utilizavam para ter uma nova interpretação da Bíblia, elas foram criando ideias e valores que valorizavam o indivíduo e a liberdade e a participação desses indivíduos nas cidades. Portanto, esse foi um movimento muito importante para a transformação da visão da galera sobre um novo mundo que estava surgindo. Um mundo de novas ideias, um mundo de novos costumes e de novos conhecimentos. Os artistas do Renascimento introduziram várias técnicas inovadoras que marcaram a história da arte, cara. Vamos citar algumas dessas técnicas arretadas. O realismo da representação da figura humana, cara. Era fantástico. Todas aquelas imagens, aquelas pinturas realistas que os renascentistas eles faziam de tudo para então trazer um maior realismo às suas imagens, às suas artes. As paisagens que eles construíam, que eles pintavam, era algo fabuloso, muito realista. Eles queriam representar a natureza ou até mesmo a forma humana o mais exato possível, o mais real possível. Para isso, eles estudavam geometria, anatomia, matemática, para que as obras apresentassem equilíbrio, harmonia e expressividade, cara. Uma outra técnica foi o domínio de perspectiva, uma técnica usada na pintura para produzir o efeito de profundidade, ou seja, aquele famoso efeito 3D. Por meio dela, ele utilizava esse efeito tridimensional para causar o efeito de profundidade, o efeito de mais realismo. E outra técnica foi o autorretrato. Exatamente, as primeiras selfies que nós conhecemos na história foram feitas por esses artistas renascentistas, dos quais eles ficavam à frente de um espelho e pintavam a eles mesmos. Além de reproduzirem eles mesmos em telas, eles também assinavam essas telas, mostrando a individualidade, o talento de cada um. Na Idade Média isso não acontecia, porque os artistas das igrejas, os artistas que faziam as obras de artes que estavam nas igrejas, eles não poderiam colocar seu nome naquelas artes, porque eles não deveriam ser mais valorizados do que Deus. Como eu já falei no vídeo passado, o Renascimento europeu ele começou nas cidades italianas, como Siena, Florença, Milão, Bolonha. Essas cidades eram governadas por homens ricos e poderosos. Eles queriam criar novas imagens deles, criar imagens de si naquela sociedade do qual eles conviviam. Para isso, eles financiavam os artistas renascentistas para criarem essas imagens deles. Homens letrados, cientistas, artistas eram financiados por eles. Quem eram esses homens ricos e poderosos? Comerciantes, banqueiros, príncipes,
papas que financiavam os cientistas e artistas e, por sua vez, eles eram chamados de mecenas, ou seja, protetores da arte e das ciências. O Renascimento, pessoal, ele tem algumas fases. Ele não acontece do dia para a noite, ele não acontece por uma explosão, ele não acontece por um acaso, ou seja, há um processo, há fases para que a gente possa entender melhor como foi o processo do Renascimento. Então há fases que foi surgindo esse renascimento. Por isso que nós vamos ver agora as fases do Renascimento. O Renascimento ele pode ser dividido em 3 fases. Primeiro, o 300, no século XIV. Depois, o 400, no século XV. E o 500, no século XVI. O 300, pessoal, foi um período de transição. Seus principais centros artísticos foram as cidades de Florença e Siena. Vou citar aqui 2 dos mais importantes artistas desse período de 300. Dante Alighieri, na literatura, com a sua famosa obra Divina Comédia, e Giotto de Bondone, na pintura. Dante foi o autor desse longo poema, a Divina Comédia, e essa obra é fantástica. Ela possui características tanto medievais como características modernas. Narra a viagem do próprio Dante, mais o poeta romano Virgílio, pelo inferno, pelo purgatório e pelo céu. Essa narrativa, esse poema, ela tem uma conotação, um contexto medieval. Medieval por quê? Porque está falando de inferno, purgatório, paraíso. Mas o seu lado moderno está nas entrelinhas desse poema. Está no fato de Dante apresentar e representar pessoas que estão no inferno e ao mesmo tempo elas estão alegres e felizes lá. Eles encontram pessoas comuns no reino dos mortos. Pessoas que ainda sentem amor, ódio, alegria, tristeza. E isso foi uma ideia inovadora, renascentista. Por isso que Dante Alighieri faz parte desse período de renascimento. Giotto de Bondone é o grande mestre da pintura do 300. As suas figuras, na sua arte, as pessoas, os personagens, eles começam a possuir mais expressividade, mais movimento em suas pinturas. Vários personagens eles começam a agir de maneira comum. Se você for observar algumas artes da Idade Média, a expressividade no rosto das pessoas era quase nenhuma. Era o cara levando uma machadada no meio da cabeça e rindo. Enquanto aqui ele mostra a expressividade das pessoas. Ele começa a desenhar as pessoas com a melhor expressão. No século XV surgiu o período do 400 e o principal centro desse 400 foi a cidade de Florença, governada pela família Médici, entre 1434 a 1492. Os Médicis foram importantes mecenas na cidade de Florença, financiando muitos artistas e muitos cientistas também. Entre esses artistas, nós destacamos aqui Brunelleschi, Donatello e Botticelli. Filippo Brunelleschi, ele foi um dos maiores arquitetos da história. Além de ter conhecimentos muito profundos sobre matemática e geometria, ele era um arquiteto de mão cheia. Seu trabalho mais conhecido é a Capela de Florença ou a Catedral de Santa Maria del Fiore. Donatello não é a tartaruga ninja, beleza? É considerado um dos primeiros escultores do Renascimento. O vigor que ele trazia às suas esculturas, a expressão que ele trazia, era coisa extraordinária, cara. O seu talento e técnica, Donatello, ele inspirou muitos artistas durante o Renascimento. Sandro Botticelli foi um dos principais artistas da cidade de Florença e no período do 400. O artista, inicialmente, ele se inspirou nas mitologias grega e romana, do qual eles fazia sua arte, e principalmente uma arte muito conhecida dele é a pintura de Vênus, o Nascimento de Vênus, uma pintura extraordinária e fantástica. Mas depois ele começou a desenhar coisas que faziam parte da cultura cristã. No século XVI surge então o 500. A cidade de Florença perde a sua proeminência e começa a surgir uma outra cidade renascentista, Roma. A partir dessa cidade, o Renascimento começa a ganhar novas conotações. Entre os maiores pintores que surgiram nesse período do 500 está o Leonardo da Vinci, o Miguel Ângelo ou Michelangelo e o Rafael de Sanzio. A influência desses artistas marcou praticamente toda a arte ocidental até o século XX, cara. Leonardo da Vinci foi pintor, escultor, arquiteto, cientista, engenheiro e até mesmo inventor. Quase que ele inventou o helicóptero, bicho. Ele projetou armas,
pontes, cidades. Pintou obras que são magníficas até hoje, onde hoje é que tem um grande hype atrás dessas obras, que a principal obra dele é uma que é muito conhecida, chamada de Mona Lisa. Uma outra obra que é muito conhecida, que talvez a avó de vocês tenha uma representação dessa obra na casa deles, é A Última Ceia, que até hoje continuam sendo objetos de admiração e também de debate. Seu conhecimento de anatomia, suas técnicas de profundidade, sua perspectiva, de jogo de luz, de sombra, fizeram de Da Vinci um dos maiores pintores de todos os tempos. É só você olhar as pinturas dele e você verá que aquilo não é para qualquer um. Michelangelo foi pintor, escultor e arquiteto. Ele é conhecido como um poeta do corpo, pela representação de como ele esculpia cada músculo de suas esculturas. As rugas, as veias que faziam parte do corpo humano, ele sabia onde estava cada lugar daquele. Ele representava de maneira fiel as suas artes. Muito jovem, ele esculpiu Pietà. É uma obra fantástica. É uma obra que você olha e você pergunta como é que ele fez isso no mármore, cara. Você olha para a obra de Pietà, como vocês estão vendo, e você vê que a coisa é diferente. Você percebe que parece não ser coisa desse mundo. Como fazer uma coisa dessas no mármore? 3 anos depois, ele pinta o colossal Davi. Ele pega um bloco de mármore de 4,5 metros e começa a esculpir o danado do Davi, velho. Tem uma história que não sei se é verdade, que quando ele termina o Davi, ele dá um tapa na cara do bicho, onde ele diz: acorda, bicho, porque tu tá tão irreal, porque misericórdia, só falta ter vida. E é real, se você for dar uma analisada nessa imagem, nessa escultura, tem veias, tem rugas, cara, é fantástico. Michelangelo, ele tornou-se o artista principal da Capela Sistina, lá no Vaticano. Nessa Capela Sistina, ele tem várias e várias pinturas, e ele passou 5 anos de sua vida para fazer várias pinturas naquela capela. As cenas que ele reproduz são várias cenas bíblicas, várias cenas da cultura cristã, desde a criação do mundo até o juízo final. Uma arte muito interessante dele é a criação do homem, onde mostra Deus como um ser velho, um homem velho, mais musculoso, e apontando o dedo para a sua criação, o Adão, que também é um homem muito musculoso, e vê Deus ali. É muito interessante a interpretação e fazermos e debatermos sobre essa arte. Rafael Sanzio, ele utilizou com eficiência suas técnicas de pintura. Ele foi o retratista oficial de vários e vários mecenas, ou seja, pessoas ricas e pessoas poderosas do seu tempo. Por sua capacidade de representar mulheres, ou seja, as Madonas, ele era conhecido como o mestre das emoções medidas. Nesse ambiente turbulento de vários artistas, o Cinquecento também fez surgir um dos maiores intelectuais da história. Um pensador original, com sólida formação intelectual e experiência de vida pública na política, surgiu então o florentino Nicolau Maquiavel. Sua obra mais conhecida é a chamada O Príncipe, que é um manual de governo, onde ele ensina como um príncipe deve permanecer no governo, conquistar o poder e ficar nele. Por considerar a política como um campo de ética que deveria ser separado da religião, ou seja, ele considerava a política como uma ética diferente da ética cristã. Você não pode ser um cristão bonzinho e fazer parte da política. Se você for cristão bonzinho e participar da política, você pode tomar várias decisões erradas. Por isso que ele cria a moral política, a ética política, diferenciando da ética cristã. Maquiavel é tido como o fundador da ciência política. Bom, pessoal, é isso que nós tínhamos que ver durante esse período. Nós vimos o humanismo e essas fases do Renascimento. Na próxima aula nós vamos ver a expansão do Renascimento e os cientistas do Renascimento. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Estudem, não se amolem, beleza? Valeu, até mais. Fui!